essa é a estação do sucesso. TV e Rádio Muito Mais, nós estamos conectando você ao mundo e o mundo a você. Dessa forma, nós estamos aqui nesse momento para trazer grandes informações. Sabe qual é o melhor da minha profissão? É conhecer pessoas e poder fazer a pergunta que todo mundo gostaria de fazer e às vezes não tem oportunidade. E eu amo isso que eu faço. TV e Rádio Muito Mais tem a honra e a satisfação de trazer em nossos estúdios o pastor George. Eu não vou me arriscar a dizer o sobrenome dele, porque senão vai ficar feio para mim. Pastor, se apresente e depois da sua apresentação eu já começo a dizer quem é o pastor George. Ok, bom dia gente, bom dia vocês aí que estão com a gente, né, com a TV, muito mais, com o Genilson, esse cara formidável, carismático, né, e que eu gostei logo de cara. Então, é muito bom estar aqui, a honra é minha, né, de ter sido presenteado com esse convite e falar um pouco, né, de mim, da minha história, da nossa igreja, enfim. Eu quero ficar bem à vontade, o pedido também é esse, viu, Genilson? Ficar muito à vontade, né? Mas é assim que eu gosto de viver à vontade, é assim que eu gosto, é o meu jeito de ser também. Portanto, vamos ter aí, né, uma manhã, espero que a gente tenha aí um bom tempo, um tempo precioso, que a gente também possa se conhecer e estreitar, né, essa relação aí que Deus nos uniu ali naquele ambiente tão maravilhoso, né, de um ambiente que ao mesmo tempo nos traz alegria, mas também um ambiente desafiador, nos traz muitas reflexões, mas a gente não pode ficar no campo das reflexões, né, Genilson? A gente tem que partir para a prática, a praxis, né? E é isso, mas vamos lá, vamos dar andamento aí, e quem estiver por aí, eu tô aqui, a gente vai passar um tempo, e enfim, não sei como é a dinâmica ainda daqui, mas tudo para mim é novo e vamos trabalhar. Vamos agradecer a Marla Marla, que está aí na nossa live também, a Ana Barros, que está conosco também. Bom, o senhor acaba de se referir a um momento que nós nos conhecemos. Esse momento também trouxe uma reflexão muito forte para mim e eu pedi a uma das nossas participantes do programa Saúde e Bem-Estar para fazer uma reflexão justamente mediante a esse sentimento de Ano Novo, de Natal, e ela fez uma reflexão muito boa, depois eu mando para o senhor, falando sobre justamente o sentimento Natal, assim, tem muita coisa de Natal é família, Natal é família, Natal é família, só que aquelas pessoas não têm esse principal, que é a família. Então, eu solicitei à psicóloga Cíntia Narciso que fizesse uma reflexão sobre os sentimentos que vêm com o Natal, que é um sentimento, muitas vezes, de abandono, é um sentimento de estar sozinho, né? E é esse sentimento. Aí a gente, nesse viés, eu gostaria de conhecer o trabalho da sua igreja, como a sua igreja tem desenvolvido os seus trabalhos, onde fica, qual é a sua igreja? Fala conosco, pastor. Bom, Genilson, nos referindo novamente ao momento que a gente se conheceu, eu gostei muito de ter te conhecido, a tua dinâmica, a maneira, né, como você se expõe e o seu trabalho, gostei demais. E foi naquele ambiente de abrigamento, não é? Aquelas crianças que a gente estava junto lá, com a ação promovida pela Citolab, a nossa querida Verônica, não é? E a gente esteve ali naquele ambiente e como eu já havia dito no começo, me chamou muita atenção algumas coisas. Eu fui um dos coordenadores do CREA regional alguns anos atrás, quando o governo do estado ele colocou esse equipamento aqui em Garanhuns para toda a região. Então eu coordenei um tempo o CREAS e eu tive que fazer muitas visitas a abrigamentos, a equipamentos, né, de governo do estado, governo federal e prefeituras, enfim. Então a gente conheceu muita coisa, mas o que me chama muita atenção é essa veia social, né, que a nossa igreja tem e que também a gente é envolvido, mas a gente é envolvido, a gente não tem um trabalho
né, da igreja, a gente apoia outros trabalhos, a gente apoia outras frentes, né? Mas uma das coisas que eu queria compartilhar, Genilson, é que naquele momento que eu estava ali, eu vi uma poesia escrita por das crianças que estavam ali. Ela estava escrita ali numa parede, de uma forma, né, muito intensa, a maneira como foi escrito, você percebe nos traços. Mas o texto dizia assim: eu vivo num barquinho arrodeado de grade, à procura de uma ilha chamada Liberdade. Então, aquelas crianças, elas foram usurpadas, né? Elas foram extirpadas da família por algumas razões. Cada um tem uma história ali muito forte, né? E a gente, quando se depara com algo que se revela numa poesia que vem da alma, daquilo que eles estão vivendo ali, meu Deus do céu, isso causa em mim não só uma comoção, mas um desejo de levantar, de fazer alguma coisa, e a gente não é parado, a nossa igreja é muito ativa. Mas aí, vamos lá para a igreja. Então, eu cheguei aqui em Garanhuns há 15 anos atrás, eu vim pela igreja episcopal carismática, e o começo da igreja foi dentro de um hotel, né, do Tavares Corrêa, onde o lugar onde se ia para lá para fazer coisas, né, erradas. Aliás, a gente começa até, né, fazendo o que é certo e tudo, mas a gente começa a estragar as bênçãos de Deus e a gente extrapola, e aquilo que deveria ser bom se torna ruim. Então, naquele ambiente ali era uma boate, acontecia a boate do hotel, e ela foi desativada, e a igreja ela se instalou naquilo que outrora era Babilônia, né, para ser Jerusalém, né? Então a igreja ela praticamente nasce ali, né? E eu fui o primeiro pastor da igreja episcopal carismática, e passei quase 10 anos lá, né? Não no Tavares Corrêa, mas da igreja episcopal carismática, né? Com o seu líder maior, né? Dom Paulo Garcia, foi ele que me enviou para o Garanhuns, né? E eu vim. E tem uma história muito interessante, né? Porque estava tudo pronto para eu ir para Caruaru, gente. Eu e minha esposa é uma bênção, né? Lídia, se você estiver aí assistindo, e ela topa tudo comigo, né? As coisas de Deus assim, né? E eu procuro dizer assim, o chamado é para mim, claro que não necessariamente seria para ela, mas eu entendo que quando Deus chama o marido, também está chamando a esposa, né? E ela é a minha ajudadora, a minha companheira, né? Também fonte de inspiração, né? Ela é uma menina desse tamanho, Vinícius, pequena. Meu irmão, eu não sei, nesse povo pequeno, a concentração né? Eu ia dizer algo beligerante, mas eu não vou falar. Mas esse povo é muito brabo, Genilson. Esse povo pequeno é muito brabo. E lá em casa são dois. Eu tenho um filho que mora, né? Meu filho querido, George, tem um podcast também, o For All Podcast. Bem-vindos ao Nordeste, né? Lá em Recife. Vamos trazer lá aqui. Vamos trazer, com certeza. E tenho minha querida Mariana, um presente especial de Deus, né? Chegou em Garanhuns, é garanhuense, chegou em Garanhuns com 11 meses de idade, né? E minha esposa. As duas são pequenininhas. Minha irmã são brabas demais, Genilson. Eu não sei como é isso, eu acho que me apaixonei pela brabeza, né? Das duas, né? Mas é minha companheira, topa tudo, e a gente estava tudo preparado para ir para Caruaru. Tudo preparado, havia uma festa preparada, eu ia ser pastor de jovens lá, um amigo, né, muito querido, que hoje é bispo, né, da Igreja Episcopal Carismática, lá no Rio Grande do Norte, Alexandre, e Alexandre me chamou, vamos trabalhar junto, a gente já estava fazendo algumas coisas junto, tudo preparado, gente, para ir para Caruaru. Aí uma mulher de Deus chegou para mim e ligou para mim e disse: olha, eu peguei seu número com a sua sogra, eu já conhecia ela, né? Estela Cox, junto com Fernando Cox. Eles ligaram para mim e disseram que queriam ter uma conversa comigo. Eles tinham um escritório de seguro lá em Boa Viagem, eu morava em Olinda, e eu fui lá ter essa conversa. E ela olhou para mim e disse: Pastor George, Deus disse muito forte ao nosso coração, numa vigília que fizemos na sexta-feira, na ocasião,
e disse que o senhor seria o pastor da igreja anglicana, da igreja episcopal carismática de Garanhuns. Eu olhei para ela e disse: Estela, você é muito ousada, né? E tudo, mas se ele falou com você, ele precisa falar comigo. Porque está tudo pronto, as pessoas estão esperando, há uma festa pronta para eu assumir a igreja, né? A juventude da igreja episcopal carismática em Caruaru. Ela disse: pois o senhor vai ser pastor da igreja episcopal de Garanhuns. Eu disse: tudo bem. Aí eu disse: ó, vamos discutir, né? Não vamos discutir. Se você diz que Deus falou, ele precisa falar comigo, né? E tem outro problema, ele precisa falar com minha esposa também, né? Andréa, né? Andréa tem moral. E aí o que é que acontece? Rapaz, eu preguei, ela me pediu para vir pregar, preguei, as pessoas gostaram. Na época tinham 9 pessoas confirmadas, e o primeiro culto eles fizeram uma divulgação, conseguiram colocar 30 pessoas para impressionar, alguma coisa assim, né? Eu gostei muito, gostei da turma, gostei da cidade. E olha, Genilson, tem uma particularidade assim, rapaz, eu converso, velho. Tem uma particularidade assim impressionante. 6 meses antes, não digo 6 meses, porque eu vim em outubro, eu preguei em outubro há 15 anos atrás. E quando eu vim antes de vir pregar, no mês de junho, que eu trabalhava, eu sou pastor, né? Mas eu trabalhava também com projeto arquitetônico, projeto de instalação, também redimensionamento de tanques de oxigênio em hospitais, indústrias. E eu fazia, né, trabalhava junto com um amigo, e a gente fazia esses projetos para redimensionar tanque, trocar tanque, enfim. Aí ele disse: olha, Jorge, tem um contrato para a gente aqui, para a gente ir para Garanhuns, para o Hospital Monte Sinai. Vamos lá. Eu digo: vamos embora, a proposta era boa. Aí ele disse: eu estou dessa, vamos embora. E nós viemos no mês de junho, finalzinho de junho. Genilson, imagina como a cidade estava. Irmão, eu já peguei onda, né? Já dei uma de surfista. Eu morava em Olinda, né? Olinda, exatamente. Então a gente tinha aquele mazão ali, tudo, minha influência, né? Meus amigos, a maioria eram tudo maconheiro, né? Tinha uma parte que fornecia a maconha para outra parte, né? Mas tinha a turma, eu ficava ali naquele meio, né? E tudo, né? Na efervescência das Olindas, das ladeiras de Olinda. Fazia feito eu, né? Muitas vezes eu fumei cigarro para que o amigo de lá dá um tapa. Aí ele: não, já dei aquele tapa, estou só tirando de tempo aqui. Pronto, você já disse tudo aí, já, né? A gente sai dos apertados, né, pastor? Exatamente, Ó, só interrompendo o senhor, quando o senhor fala da boate e fala da igreja, é o que muitas vezes acontece com várias pessoas, né? A gente está no mundo, né? E de repente Deus age, e aí a gente vem e entende que a igreja somos nós. É verdade, a igreja, nós somos a igreja. Então continue essa história. E é curioso por isso que você pegou aí, eu vou pegar esse ganchinho aí, para dizer que a mesma coisa aconteceu na nossa, digamos assim, na nossa província, na sede da nossa província, lá em Piedade. O meu primaz, né, nosso bispo primaz, Miguel Shoa, nós temos o nosso bispo diocesano maravilhoso, né, mandar um abração para ele, né, Márcio Simões, nosso querido bispo diocesano Márcio Simões, fica lá em Vitória, né, e a diocese, né, maravilhosa, uma família para pertencer, de fato. E eu sou muito feliz na igreja anglicana. Mas a igreja anglicana, lá em Piedade, ela nasce também num lugar onde era uma... Ela nasceu em pequenos grupos, né? Mas onde era uma boate. E eu já fui para essa boate no tempo que eu tomava cachaça, né? Envolvido com a porcaria, né, do mundo, enlameado, né, com a lama, que é o mesmo filho pródigo, né, havia se enlameado. E aí a boate era Babilônia, o nome da boate era Babilônia, né? Vê só. E ela foi desativada, né? Fechou, faliu. Aí foi quando, né? Exatamente, a visão do nosso primaz, Miguel Shoa, e aí caiu ali nas mãos dele, né? Claro que Deus
direcionou tudo, e aquilo que era Babilônia se tornou Jerusalém, né? Então, assim, voltando, eu vim para Garanhuns. Então, em junho, quando eu cheguei aqui para fazer esse projeto, eu olhei a cidade, Genilson. Meu irmão, eu sou de praia, como eu falei para você, né? E tudo. Meu coisa é praia, meu ambiente é praia, meu habitat é praia. E eu chego aqui em Garanhuns e no frio, vou para há 15 anos atrás era mais frio. Eu vou para o último andar do Monte Sinai, porque tinha tanques lá, né, para a gente medir, para a gente desenhar. E eu vou pro terraço, né, do Monte Sinai, lá no último andar, e quando eu olho a cidade, mal dá para ver a cidade, a cerração, né, aquela neblina, e eu vi a pontinha de uma igreja ali de Heliópolis, que era a igreja presbiteriana de Heliópolis, né? E aí esse amigo meu, nós éramos presbiterianos há alguns anos, eu vim para o Evangelho através da igreja presbiteriana, e ele disse, olha, eu já é a igreja presbiteriana, quando eu olhei assim, eu li, né, a pontinha dela ali. Um encanto. Mas, ao mesmo tempo, a frase que eu disse naquele momento, gente, eu disse, Juninho, casado com Raquel, a gente veio para o Evangelho juntos, tem uma história bonita, e Raquel, ela foi acometida da Covid, e ela veio a falecer. A gente ainda sofre muito com isso. Juninho faz ainda parte da nossa vida, da nossa conversão também. E Juninho chegou para mim e disse, olha a igreja e tudo. Aí eu olhei para Juninho e disse assim, Juninho, Deus me livre. Deus me livre. Eu disse assim mesmo, vim morar num lugar como esse. Eu venho para, né, aqui fazer alguma coisa, mas morar aqui, Juninho, jamais. Olha, Genilson, as palavras têm poder, viu? Tanto para construir, como para destruir, para desconstruir, né? Então, Deus olhou assim, isso é ser humano, né? Ser humano. Olha, tem duas palavras que eu evito dizer, jamais hoje, né? E nunca, né? Não, antes mesmo, Genilson, eu tento evitar o máximo. Eu quase não digo jamais ou nunca, quase não digo. Mas nesse dia eu disse jamais. Isso eu venho comigo, porque Genilson, a minha história não é uma história fácil. Talvez a sua também, cada um tem suas lutas, né? Mas meu pai me abandonou, eu tinha 10 anos de idade, abandonou a casa. Eu tive que ser homem de 10 para 11 anos, então tudo foi muito precoce na minha vida. Então essa palavra jamais, nunca, essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado em falar. E ali em Recife, Olinda, eu sei bem como é. Eu nasci e me criei dentro de Recife. Já andei em Recife, Jaboatão, Olinda, prazeres, enfim. A gente que anda conhece que aquilo ali e chegar em Garanhuns. Continua a história da igreja. Então aí eu gostei e agora vem o impasse. Festa preparada em Caruaru, tudo pronto e tudo. E um amigo, né, Alexandre, eu ia ajudar esse amigo. Rapaz, foi incrível. Mas estava tudo certo. Eu passei a semana, mas durante a semana, aí eu disse, meu Deus, aí Deus me chamou a atenção. E aí? Eu tinha alguns dias, né, ainda para me mudar. Aí eu disse, não, eu vou para Caruaru, tá tudo certo, não quero nem saber. Aí minha esposa disse, tem certeza? Aí eu disse, bem, mas ele precisa falar com você também, eu não vou só. Não é? Mas aí, gente, isso aconteceu uma coisa, que um dos empecilhos seria como é que eu vou falar isso para meu amigo Alexandre, que a gente já estava há 2 anos trabalhando ali na igreja, eu em Recife, ele em Caruaru, mas ele ainda morava em Recife, e a gente ia estar, ele já estava morando em Caruaru, e eu ia morar em Caruaru. E aí, do nada, assim, né, trabalho de Deus, aí Alexandre veio falar comigo, e disse assim, meu irmão, eu quero te liberar. O que é isso? Não, você recebeu o convite para Garanhuns, vai fazer tua história lá. Bicho, já veio o primeiro sinal. E o outro, numa madrugada, Deus falou com minha esposa e disse, é para lá que a gente vai. Resultado, Genilson. Aquilo que, né, essa missionária maravilhosa, Stella Cox, junto com seu marido, Fernando Cox, havia dito, se cumpriu. Eu vim para Garanhuns e eu sou louco por essa cidade, louco, apaixonado. Mas o mais interessante é ver o enredo que Deus fez para que você viesse, né? Exato. Porque ele sabia quais seriam as estruturas
mais forte Exato. que poderia trazê-lo. Porque assim, nós como somos à frente, né, temos essa grande base que é a esposa. E fica difícil aí de levar. A gente sabe que a missão da gente é uma coisa. Agora, ter que, entre aspas, arrastar outra pessoa para a nossa missão. Né? Então, verdade, assim, é verdade. Duas situações bem diferentes. É uma responsabilidade muito grande. Cada um, e assim, para outra pessoa dizer, vamos. Rapaz, a gente se colocou ali, né? Como um dia aconteceu com Abraão, né? E levantar, pegar as coisas da gente, sair do meio da nossa parentela, porque minha mãe mora em Recife, a mãe de Mídia, né? Mora em Olinda, e aquilo ali era a vida da gente e tudo. A gente deixou tudo, deixamos emprego, a gente tinha outros empregos, deixamos tudo para estar totalmente envolvido com a evangelho. Para começar uma igreja num lugar diferente. Eita, Deus trabalha lindo, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque veio comigo, acreditou, né? E assim como na época Sarai, né? Que Sara de Abraão foi com ele e acabou-se. E veio viver uma grande história. E a gente tem a história do Cucílio, né? Que a gente vai falar um pouco aqui, que é digamos assim, o carro-chefe, né? Do nosso ministério aqui em Garanhuns. E foi uma disposição do coração dela, né? Porque eu sou louco por Cucílio, sempre fui louco por Cucílio, mas a gente teve alguns impasses quando a gente estava estabelecendo, né, essa cultura de Cucílio no começo, lá atrás, há 15 anos atrás, e eu queria desistir de Cucílio, queria desistir de tudo, e ela olhou para mim e disse, não vamos desistir. E ela foi essa baluarte aí, né, da nossa igreja aqui em Garanhuns, dizer assim, a gente vai enfrentar tudo e vamos colocar o Cucílio, porque Cucílio é incrível, gente, que é uma ferramenta, é a melhor ferramenta que eu conheço de evangelismo. O que é o Concílio? Pronto, o Concílio é um pequeno curso de cristandade, né, que nasce lá na Espanha, Palma de Maiorca, né, através da Igreja Católica, né, e lá com Bonini e tudo ali no século XX, né, meados, entre os anos ali 30, 40, né, 1940 e alguma coisa, 42. Então tem início aí esse movimento de evangelismo, né, um movimento evangelístico de Cucílio de cristandade. Chega ao Brasil ali por volta de 1960, por ali. O maior expoente, né, ali naquele início, né, foi o meu antigo primaz, né, Dom Paulo Garcia, um homem com uma visão impressionante, a disposição no coração, né, você olha para ele exala amor pela obra, amor por Deus, amor pela igreja, e eu fiquei muito impactado com o ministério de Dom Paulo Garcia, e foi o que me trouxe também uma maturidade, né, dentro do evangelho. Eu já tinha entregue minha vida a Jesus ali na igreja presbiteriana, há quase 28 anos atrás, né, em Olinda, né, no lugar onde eu passava bêbado pela frente ali, com carro, com moto, a pé, de todo jeito, e de repente aquela igreja ali me conquistou, né? Deus, através daquela igreja, me conquistou, eu entreguei minha vida a Jesus ali naquele lugar, uma cena e um momento impressionante na minha vida, que aí a outra história daria já vai dar, a gente vai voltar. A sua então, vai voltar assim, com a sua esposa. Vamos embora. Ela também é muito falante, né? Mas ela também é incrível, tem uma inteligência assim, né, maravilhosa, assim, as coisas de Deus. Então, aí ela enfrentou tudo, vamos fazer o Cucílio, e começamos a fazer o Cucílio, e deu certo, né? A Igreja Católica deixou esse ambiente, né, aberto, porque eles tinham o Cucílio aqui, tinham parado. Então a nossa igreja ali naquele momento era a única igreja que estava, né, trazendo de volta esse movimento cucilista, que é um movimento, né, para todas as igrejas, para todos os cristãos, para quem não é cristão. Eu amo o Cucílio porque tem essa pegada, assim, dinâmica, né, de lidar com todo mundo. Com todo mundo. Vem pra cá. Por incrível que pareça, eu digo, Genilson, que Cucílio são 3 dias, né? Começa na quinta-noite e domingo de noite a gente está de volta.
não são 4 dias, são 3 dias, né? Mas para mim, concílio é a igreja perfeita naqueles 3 dias. Porque a gente sai de cena, a gente sai daqui do ambiente aqui, né, desse mundo tão corrido, né, tão conturbado, tão cheio de agenda. Para você ter uma ideia, a gente não pode, você não fez concílio ainda, né? A gente não pode revelar algumas coisas, mas vocês não têm agenda lá. Vocês não têm agenda, porque tem a gente lá que está promovendo, sim. Mas vocês não sabem o que é que vai acontecer, cada passo que tem que ser dado, não sabem. Mas é algo tão espontâneo, tão maravilhoso. Então, já começa na dinâmica da saída da nossa igreja aqui para o concílio, você vai no ônibus. Então, né, o pedreiro vai no ônibus, o ajudante de pedreiro vai no ônibus, o médico vai no ônibus, o juiz vai no ônibus, quem tem suas BMW, seus Audis, né, seus Porsche, está tão em moda agora, vai ter que deixar aqui, vai no ônibusinho, todo mundo igual, né? Chega lá, ninguém está vendo o poder aquisitivo de quem quer que seja, a religião de quem quer que seja, né? A gente não sabe se o cara está, né, na religião afro, no candomblé, no espiritismo Allan Kardec, nada disso, mas vai ateu, vai cristão, vai agnóstico, e quando a gente chega lá, rapaz, não tem preto, branco, gay, hétero, nada disso, ninguém está preocupado com isso, a gente está preocupado, aliás, com nada, a gente quer evangelizar, a gente quer levar a palavra de Deus, a gente quer ensinar coisas e aprender coisas com eles, né? E tem sido uma experiência maravilhosa, e foi por causa disso, dessa insistência da minha esposa, né, Dona Mídia, que fez com que a gente recebesse também, né, por causa desses trabalhos e tudo, o título de cidadão de Garanhuns, né? Então eu sou garanhuense, né? E eu disse no dia que eu recebi esse título, né, ali na Câmara de Vereadores, foi um título, né, trazido aí pelo vereador Daniel, que já se foi, né? E eu sou muito grato ao Daniel, mas naquele momento Daniel, né, tinha me feito o convite. Rapaz, Genilson, eu não sei o que foi que aconteceu naquele dia, que Daniel tinha me feito o convite e dado isso aí, não é? E eu disse, não, tudo bem, ok, ok, a gente aceita, né, e tudo. E logo depois quem ligou para mim foi Gessinho Filho, que é meu amigo, né? Quando eu cheguei em Garanhuns, 5 pessoas me receberam em Garanhuns, eu não conheci ninguém em Garanhuns, e dessas 5, né, estava Gessinho Filho, estava o finado Ronaldo Amaral, né, através de Luzinho, seu filho, né, foi recebido por ele também. Diego Lacerda, da Nicel, Atacadão Lacerda, lá em São João. Diego Lacerda foi um dos que me receberam aqui, né. Eliane Simões, professora Eliane, também me recebeu aqui. Tony Sobral, né. Então, assim, algumas pessoas, elas me receberam lá atrás, né, e então a gente tem uma convivência muito boa até hoje, né. Seu Ronaldo já se foi, mas foi muito bom ter recebido por esse pessoal, e fui conhecendo as pessoas, não é? Luna, lá de Patrícia, né, do Chalé, também fui recebido por eles. Pastor, Dilton, o vice-prefeito lá do Lagoa do Ouro, também me recebeu. Vamos dar uma carreirinha que a gente já está chegando, estourando o tempo. Quem quiser conhecer melhor, está aqui na nossa live. Rita de Cássia esteve conosco ontem em entrevista aqui. Rita, ela é a responsável da Casa dos Conselhos, um lugar que se o senhor não conhece, passe lá para conhecer, que é maravilhoso. E quando eu estava no CRES, eu tinha conhecido a Casa dos Conselhos também. Inclusive, a que vai entrar daqui a pouquinho, a Nilza, ela é presidente do Condica, né? Ela vem hoje como responsável, presidente de uma associação de mulheres que existe lá na Coab 1. A gente é desse jeito, traz todo mundo para estar junto e misturado. Mas que você falou desse momento tão especial que é o concílio. Quem se interessou, como é que pode entrar em contato para fazer parte aí desse momento do concílio? Quando é que vai ter o próximo concílio? Fala para a gente. Pronto. Bom, às vezes a gente até confunde, porque concílio e cursilho, né? Concílio é a reunião dos bispos, a reunião eclesiástica, mas o nosso é cursilho, é uma palavra espanhola, né? Como o cursilho vem da Espanha,
Então, cursílio significa pequeno curso, pequeno curso de cristandade. Então, o nosso cursílio acontece 4 vezes no ano. Então, a gente tem 2 cursílios femininos, 2 cursílios masculinos. Então, eles são separados porque a abordagem é diferente, né? A maneira, as dinâmicas, a essência é a mesma, mas a gente tem dinâmicas um pouco diferentes, abordagens diferentes. Então, é por isso que a gente separa. A gente tem um movimento também chamado Crossroads, que é um tipo de cursílio para jovens de 18 a 30 anos, jovens solteiros. Esse é misto, né? Então a gente tá entrando pesado aí, essa turma aí de 18 a 30 anos, pelo amor de Deus, a gente tem que estar, precisam ser solteiros. Por quê? Porque a abordagem também é diferente. Aqueles que têm de 18 a 30 anos, que já teve um casamento, ou tem filho, ou seja lá o que for, já não cabe dentro da dinâmica do Crossroads, aí a gente orienta para que façam cursílio. Então, o cursílio ele é feito de forma separada, né, homens e mulheres. E o Crossroads é feito com meninos e meninas, rapazes e moços, né? Então, todo mundo junto, mas a gente tem as dinâmicas apropriadas para isso, para alcançar o que a gente quer, né? Tem sido uma experiência maravilhosa, uma experiência muito boa, já que Crossroads é um movimento novo, né? E trazido também pela nossa diocese lá de Vitória, nosso querido Lucas Simões, que é o responsável pelo Crossroads lá, que é o filho do nosso bispo, pastor, presbítero da nossa igreja. Então a gente tem aí o movimento concilista, e você pode... Quando eu saí da igreja episcopal, que vim para a igreja anglicana, essa transição aí foi muito boa, assim, tive alguns traumas, né? Toda saída tem traumas e tudo, mas eu agradeço demais, né, a pessoa do bispo Dom Paulo Garcia, o arcebispo Dom Paulo Garcia. Eu tenho um carinho enorme por ele, sempre cuidou de mim, sempre, né? Mas assim, a gente estava longe, mas aí Deus mandou alguém muito especial para cuidar de mim, né? Porque eu não podia ter uma igreja. Eu não concordo muito com cada um que tenha, né, a sua própria experiência, enfim, sua posição. Mas quando eu saí da igreja episcopal, eu não queria sair para uma igreja que eu fosse, né, o líder dela e não tivesse nenhuma cobertura espiritual de uma igreja, mãe, tudo. Então eu nunca concordei com isso. Minha esposa também não concorda, né? Então a gente realmente queria uma cobertura de uma igreja. Não procuramos ninguém, né? Fomos procurados, abraçados pelo bispo Márcio Simões, que é um pai em Deus para mim, né? Cuida da gente. Eu sou pastoreado proximamente, né? Eu e minha esposa, a gente é pastoreado pelo bispo Márcio Simões, também com a recepção do nosso primaz Miguel Shoa, que foi quem ligou, né? Quem mandou o recado de Liga Geórgica. Eu quero falar com ele. Eu fui para lá e ele disse: vamos abraçar você, abraçar a sua igreja, e a gente vai estar cuidando de você. E tem acontecido de fato, Genilson, isso nesse ambiente dessa igreja que é maravilhosa, que é de fato uma família para pertencer. Então, assim, quem quiser saber como, né, você participa do cursílio, você pode entrar em contato nas nossas redes sociais, né? Anglicana Iagos, né? Anglicana Garanhuns, lá no Instagram, ou diretamente comigo, né? PR George Christopher no Instagram. A gente está lá. Acho que depois eu mando aí os endereços, sim. Né? Para você. Então, mas é isso. Vamos deixar uma mensagem a todos os telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Muito Mais. Pastor George, muito obrigado. Vamos voltar. Já deixamos aqui, depende muito da sua agenda, mas eu já vou deixar. Eu vou mandar algumas datas para o senhor ver com a sua esposa, que eu gostaria de conhecê-la também, e tê-los os dois aqui, né? Com essa conversa muito boa. E tem muita história, gente. Tem muita história e assim acaba cativando outras pessoas que até pelo Senhor
Se não gosta da igreja, gostou do Senhor e vai até lá e assim sucessivamente. Então, por favor, seus momentos finais, pode deixar a sua mensagem final. Amém, amém. Eu louvo a Deus, né? Por sua vida, eu agradeço muito esse momento aqui, gente. Mas, assim, é a mensagem do Evangelho, né? É a mensagem do Evangelho. Tem um texto que eu amo, Eu sempre fui, como eu lhe disse no início, meu pai nos abandonou a minha irmã, meu irmão, minha mãe, e aquilo ali foi muito difícil para mim. A gente teve que crescer, né? E a gente teve que desenvolver nessa vida, né, Genilson? Você falou aí das Olindas, né? Do Recife ali. A gente teve que desenvolver alguns mecanismos de defesa para a gente se defender. Então eu sempre fui muito questionador. Ninguém vinha me enrolar, não, porque eu não tinha pai naquele momento, eu não tinha ninguém para me defender. Ninguém, assim que eu digo, sim. Tinha minha mãe, tinha, né? Mas tinha que ser eu e pronto, eu tô ali. Então, a gente fica mais calejado, né? Não venha me enrolar, não. E eu sempre fui um estudioso de coisas, sempre teve esses incômodos na minha vida. Eu sempre fui alguém muito incomodado, nunca acomodado. Para você ter uma ideia, eu estou com 56 anos de idade, comecei a trabalhar com 11 anos, pelas circunstâncias, e nunca tirei 30 dias de férias na minha vida. Eu não tenho acomodação comigo, eu sou incomodado o tempo todo, sou intenso, incomodado e tudo. Mas ele tem um texto da Palavra de Deus que me chamou muita atenção, e é o que eu digo assim, muitas vezes por onde eu passo. Também é a essência, né, do concílio, um texto do apóstolo Paulo. Embora o concílio ele se resuma ali, se a gente pudesse trazer um resumo do concílio, a gente poderia trazer a questão do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Eu costumo dizer a parábola dos filhos perdidos. Um estava dentro de casa, perdido, e o outro estava lá na rua. Ambos estavam perdidos. É a parábola que eu mais gosto da Bíblia, é o que resume para mim o concílio. Mas o texto, né, que traz assim, muito forte a minha vida, eu costumo passar para as outras pessoas, né, para que haja liberdade, né, e de pensamento e tudo. Eu sou daqueles entusiastas que eu defendo, né, mesmo que seu pensamento seja assim, totalmente contrário ao meu, totalmente ambíguo, eu defendo que você tenha seu pensamento, expresse seu pensamento, suas ideias. Mas um texto que me chama muita atenção está lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereçam. Porque para mim o Evangelho é isso. Para mim o Evangelho não tem nada, Genilson, de obrigatório. Nada de obrigatório, sabe? É aquela história quando Jesus diz: se você quiser, siga-me. Uma vez seguindo, sim, aí tem toda aí uma estrutura, né, um comportamental e tudo, que é tem uma orientação, não é? É aquilo que Paulo também vai dizer: tudo pode, mas nem tudo convém, nem tudo é lícito. E continua dizendo: santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Para mim é um culto, precisa ser racional, e não precisa ser só dentro da igreja. Tua vida precisa ser um culto, não é? Isso que tu faz aqui é um culto, não é? Você com sua paixão, se entregando. Você faz num padrão de excelência. Quando você faz num padrão de excelência, meu irmão, você está cultuando a Deus, né? Você está fazendo o melhor. Eu sinto isso em você. Você quer fazer o melhor, você quer fazer, né, com um padrão elevado de excelência. Aquilo que você puder fazer, você vai fazer. Porque eu sei que você também é incomodado, e isso aqui ainda te incomoda, porque você quer muito mais do que isso, né? E está em busca disso. E termina dizendo assim, que é o versículo 2: não se amodem ao padrão deste mundo, né? O sistema, o mundo, né, ele tem seu próprio sistema. E Paulo está dizendo aqui: não se amodem. Alguém que estava amoldado dentro de um sistema, que teve que cair do cavalo, passa 3 dias sem ver. Eu costumo dizer que Paulo fez o concílio ali, né? 3 dias sem ver, para voltar a ver de uma forma totalmente diferente. Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Olha que coisa interessante, Genilson. Não é transformem, é transformem-se. Não adianta você querer
ter a sua ideologia, né, nos arroubos da juventude, quando a gente diz a gente quer transformar o mundo. Meu irmão, quer transformar o mundo, transforma primeiro você. Transformem-se pela renovação da sua mente. É na mente, é racional, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero dizer para você, eu não sei como é que você está vivendo o seu momento hoje, não sei da sua história, não sei do seu momento. Eu conheço um Deus que conhece a sua história e entende você. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem vontades, e Deus tem vontade que tem a ver com a gente. E nós temos vontades, nós somos dotados de volição, nos foi dada a liberdade, não é? Se muita gente no mundo ainda não tem a liberdade, mas nos foi oferecida naquele jardim, quando Deus criou todas as coisas, colocou aquela árvore com a opção da pessoa escolher. Ele disse, olha, não coma, comendo você vai ter consequências. Aquelas árvores continuam espalhadas aqui, aquela árvore do jardim, elas continuam espalhadas aqui, Genilson. Então a gente tem vontades, a gente tem desejos, né? E a gente quer realizar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus também tem vontade. Deus também tem vontade. Ele tem vontade sobre a tua vida. E a vontade de Deus, essa sim, é boa, perfeita e agradável. A sua, às vezes, é. Ou você pensa que é, mas a dele, com certeza é. Deus tem uma vontade para cada um de nós. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vale a pena viver a vontade de Deus. Deus abençoe. E eu estou muito grato à minha igreja, a nossa igreja anglicana. Posso dizer que endereço? Lá na Avenida Thompson 122, não é? Lá no Heliópolis, ali, você vier ali pela Rui Barbosa, você pode entrar ali no terraço, né? No restaurante, passou ali o varanda, tem o primeiro cruzamento, no segundo cruzamento, à esquerda, a igreja ela está lá, né? Cultos nas quartas-feiras às 20 horas, a gente tem o quarta na presença do Espírito Santo, às 20 horas, uma bênção. Cultos às 10 horas da manhã, lá na igreja, e a partir de fevereiro, às 18 horas. A gente vai ter 2 cultos, né? 10 da manhã, às 18 horas. E Genilson, não só convidando a quem está aí, quem não tem igreja, quem gostaria de conhecer uma igreja, não é que seja melhor ou pior, nada disso, a gente não concorre com a igreja. Só diferente. A gente quer invadir o inferno para tirar ali, né? E trazer para a luz do Senhor. Então, assim, quiser conhecer uma igreja legal, uma igreja contemporânea, a nossa igreja é uma igreja evangélica, é uma igreja reformada, é uma igreja carismática, né? É uma igreja sacramental, é uma igreja maravilhosa. Venha nos conhecer, venha nos conhecer. Quero mandar um abraço para a turma da igreja, né? Aos meus líderes, né? Aos meus líderes, né? Que são liderados por mim, aos meus ministros locais, né? A Romualdo, a Márcio, ministro também local lá, a dona Mídia Diniz também é nossa ministra local, e então tudo aí para serem pastores, viu? A nossa igreja, né, ordena pastoras, e eu quero crer que a minha esposa vai ser a primeira, né, pastora da nossa igreja aqui em Garanhuns. Isso para mim também me deixa muito feliz. Então um abraço também, né, aos meus líderes acima, né, meu bispo Márcio Simões, meu bispo Primaz, meu querido Miguel Shoa, e também todos os bispos, todos os pastores da nossa igreja. Eu sou muito feliz, estou na Anglicana, sou muito feliz, uma família para pertencer. Vem conhecer a gente. TV e rádio muito